Meus amados, eu saúdo a todos na manhã deste domingo com a graça e a paz do Senhor. Dando continuidade ao estudo da revista Lições Bíblicas, da CPAD, que trata do assunto a Igreja Eleita, referendado pela carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós hoje estaremos comentando a lição de número 5, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo, que está em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, que é um resumo prático da nossa lição, nos diz assim: Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe que nos é proposta está em Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10. E nos diz assim: E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros homens também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome na manhã deste dia, te pedindo, Pai, que tu nos possa usar neste momento, que tu faça com que nós possamos aplicar a tua palavra em nossos corações, para não virmos a pecar contra ti e vituperar a cruz que nos salvou, que nos libertou do pecado para uma nova vida. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ajuda o teu povo a fazer uma reflexão nesses dias, Senhor, em que a maioria está parado, sem trabalhar, em casa, que eles possam, Senhor, terminar tudo isso, saindo criaturas diferentes, restabelecidas, santificadas, que nós possamos utilizar esses dias para que venhamos a crescer na tua presença. Muito obrigado por tudo e fala conosco. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados, a lição libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu gostaria de falar dessa liberdade utilizando as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 21, quando Jesus faz um paralelo entre dois valentes que disputam bens. Ele diz assim: quando o valente guarda sua casa armado, tudo quanto ele tem está em segurança. Mas, sobrevindo o mais valente do que ele, amarra o valente, toma os seus bens e os coloca para fora. Então Jesus ele está fazendo uma colocação aí entre dois valentes. O primeiro valente é Satanás, que guarda os seus bens. Os bens de Satanás éramos nós, que estávamos debaixo do seu mando, debaixo da sua autoridade, que fazíamos a sua vontade. E ele nos ordenava que pecássemos e nós pecávamos.
Mas de repente surgiu o mais valente. Esse mais valente é Jesus. E Jesus entrou na casa do valente, manietou, isto é, amarrou o valente e arrancou seus bens de suas mãos e os colocou para fora. Então nós que estávamos sob a guarda de Satanás, presos por Satanás, vivendo no pecado e fazendo a sua vontade, agora nós encontramos um mais valente que nos arrancou das mãos, das garras do valente e nos fez novas criaturas e nos libertou do pecado. E agora eu posso dizer com muita ousadia e muita fé que nunca mais o primeiro valente tem autoridade sobre a minha vida, porque eu encontrei alguém mais valente do que ele. Então eu resolvi utilizar essa parábola de Jesus para ilustrar, como se fosse uma outra verdade prática da nossa lição, para ilustrar essa liberdade do pecado para o pecado. Nós fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. O primeiro ponto da nossa lição fala na nossa antiga natureza. Nós estávamos mortos em ofensas e pecado. E isso trata da nossa condição anterior. O versículo primeiro que nós lemos diz que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E a morte é um resultado do pecado, desde o princípio. Deus colocou o homem no jardim do Éden e ordenou ao homem, deu oportunidade ao homem de que ele desfrutasse de tudo quanto havia no jardim do Éden. E disse ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, definitivamente morrerás. Alguém poderia objetar que não se cumpriu aquilo que Deus disse a Adão, que o homem, na verdade, no dia em que comeu da árvore, ele não morreu. Ele ainda saiu do jardim do Éden, ainda foi gerar uma família, e ele viveu 930 anos, provavelmente depois disso. Entretanto, eu continuo dizendo que o homem, no momento em que comeu daquela árvore, ele morreu. Porque a palavra de Deus, ela falava de dois tipos de morte. Falava da morte espiritual, e essa morte é imediata. Quando pecamos, estamos mortos espiritualmente. E falava do resultado dessa morte espiritual, que é o perecimento do corpo, de onde vem a morte física. Eu acredito que no Brasil nós nunca contemplamos tanta morte física quanto nesse período. E essa morte física está prefigurada lá no Eclesiastes, quando o sábio Salomão diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas o homem, quando ele peca, imediatamente ele morre, porque ele está apartado de Deus. Portanto, quando Deus dizia ao homem, no dia em que comerdes dela, definitivamente morrerás, o homem se referia a essa morte espiritual, porque ele perdeu a comunhão com Deus, perdeu a proximidade de Deus, perdeu a espiritualidade, portanto ele está morto. Quem está sem Deus está morto. E essa morte acabou gerando o perecimento de suas células, o seu corpo foi entrando em falência e ele acabou por morrer fisicamente. Eu lembro que Jesus falou de uma só vez dessas duas mortes para aquele homem que dizia: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai e depois eu volto para te seguir. E Jesus disse: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vem e me segue. Não se tem notícia de nenhum morto enterrando o morto. Mas Jesus falava que aquelas pessoas, provavelmente parentes daquele homem, que iam enterrar o seu pai, eles estavam mortos em suas ofensas e mortos em seus pecados. E como eles estavam mortos e o pai daquele rapaz tinha morrido fisicamente, os mortos iriam enterrar os mortos. Portanto, a morte tem essas duas facetas. E nós fomos libertos das duas. Porque, em primeiro lugar, nós fomos libertos do pecado. Portanto, agora estamos vivos em união com Cristo. Pelo menos aqueles que se entregaram verdadeiramente a Jesus, né? E também seremos livres da morte física, porque Jesus um dia vai nos arrebatar e nós receberemos um corpo glorioso. Acerca do segundo subponto, nossas ofensas
e pecados, a lição nos diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. E nós andávamos fazendo a vontade da carne. E nesse ponto, nós observamos 3 aspectos da escravidão do pecado e daquilo que nos escraviza. São 3 inimigos que nós temos, dos quais somente a graça de Jesus pode nos libertar. O nosso grande inimigo, o mundo, as coisas que se apresentam a nós e que na verdade desagradam a Deus. Esse mundo tem entrado em muitas igrejas, não é? As práticas do mundo, as músicas do mundo, o comportamento do mundo, as roupas do mundo e tantas coisas que o mundo costuma utilizar e nós estamos permitindo que entre dentro das nossas igrejas. Então, um grande inimigo do homem é o mundo, e esse mundo é representado por aquela árvore, não é? Aquela árvore lá do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal que seduziu a mulher. O diabo, que é outro inimigo que nós temos, e a função dele é nos apresentar o mundo. Aliás, nós o chamamos de diabo, o chamamos de Satanás. A palavra diabo no original quer dizer caluniador. Ele nos calunia diante de Deus. Ele fez isso com Jó, quando as estrelas da alva se reuniam diante de Deus lá no seu trono, e Satanás se apresentou lá nas regiões celestiais e caluniou a Jó. Então, diabo quer dizer literalmente caluniador. E a palavra Satanás quer dizer adversário. Nós temos um adversário. E quantos evangélicos hoje têm servido a esse adversário? Porque acaba permitindo que o terceiro inimigo que nós temos reine sobre nós, a carne. Todos nós temos a tendência pecaminosa. Todos nós temos a tendência para o pecado. Portanto, os nossos 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne. O mundo está fora, nos seduzindo. O diabo está ao nosso derredor, nos mostrando o mundo. E a carne está dentro de nós. Essa carne miserável que nós vencemos pelo sangue de Jesus, que nos livra, que nos liberta e que nos perdoa de todo o pecado. Então, o mundo, o diabo e a carne são os 3 grandes inimigos que nós precisamos aprender a vencer. O ponto 2, ele fala que somos vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e o amor de Deus, vivificado por sua graça. Aliás, graça no grego é charis e quer dizer favor imerecido. Ninguém merece, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos os seres humanos que pisaram nesta terra, que nasceram de mulher, eles pecaram. E a Bíblia Sagrada, ela denuncia esse pecado durante toda a sua extensão. Aliás, queridos, o cristianismo é a única religião do mundo que fala mal dos seus heróis, dos seus fiéis, dos seus servos. A Bíblia Sagrada fala em Abraão como exemplo de fé, mas ela conta e narra todos os pecados de Abraão, um por um, sem esconder nenhum. Ela fala em Davi, que foi um rei escolhido por Deus e ele era um homem segundo a graça de Deus. E aquele homem, a Bíblia Sagrada narra todas as abominações que ele cometeu e todos os seus pecados. Portanto, a Bíblia Sagrada não esconde pecado de ninguém. E isso não pertence às religiões. Porque você nunca viu um religioso falar mal dos heróis daquela religião. Você nunca viu um católico falar mal de Francisco de Assis. Você nunca viu um espírita falar mal do Allan Kardec. Você nunca viu uma testemunha de Jeová falar mal dos seus fundadores, do Charles Russell. Você nunca viu um adventista falar mal da Ellen White. E eu poderia até acrescentar tudo isso. Nós nunca vimos um assembleiano falar mal dos fundadores da Assembleia de Deus, como se eles não tivessem pecado, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela fala mal de todos os heróis, porque ela conta, narra todos os seus pecados, porque a Bíblia Sagrada não tem o compromisso de esconder pecado de ninguém. Ninguém merece. Todos nós merecemos o inferno. Todos nós pecaram.
Alguns falam, inclusive os católicos, que Maria era cheia de graça. Na verdade, eles assassinaram um pouco a expressão. A Bíblia não diz que ela é cheia de graça, ela era agraciada. E se ela era agraciada, é porque ela não merecia, ela recebeu de graça aquilo que ela não merecia, porque ela era uma pecadora. E ela própria admitiu que era pecadora quando ela admitiu que necessitava de um Salvador. Quando ela estava com seu Salvador, Jesus, no ventre, ela tocava no seu ventre e dizia: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, ninguém merece. E, finalmente, o terceiro ponto, a salvação não vem das obras. Como dissemos no segundo ponto, a salvação vem pela graça de Deus, pelo seu amor. Com o amor que Ele nos amou, Ele resolveu nos arrancar das garras do pecado. Agora, eu gostaria de enaltecer aqui, para nós encerrarmos, o segundo subponto, que diz obras como evidência de salvação. Porque é muito fácil nós dizermos, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela fé e nós somos salvos pela fé. E muitos vivem na prática do pecado e vivem dizendo que são salvos pela fé. Aliás, eu gostaria de levantar aqui as palavras de João quando escrevia a sua carta. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. E aquele que vive no pecado não pertence a Deus, pertence ao diabo. Então, não depende da nossa religião a nossa salvação. A nossa salvação depende da fé, claro, da graça de Deus, claro, mas as obras são uma evidência de que recebemos essa graça e de que temos essa fé. Aliás, a palavra fé no grego é charis ou caris, e de onde vem a palavra carisma, carismático. A palavra fé, ela também quer dizer fidelidade. Então, não existe fé sem fidelidade. Aquelas pessoas que dobram joelhos, que falam língua estranha, que jejuam, mas que não têm fidelidade a Deus, que vivem misturadas com o mundo, que dão acesso a Satanás para entrar na sua vida, que se utilizam diuturnamente da carne, essas pessoas não têm fé, porque para que se tenha fé é necessário que se tenha fidelidade. Então a fé, ela gera obras. Não é as obras que geram a fé, mas a fé gera obras. Se eu não tenho obra nenhuma, é porque na verdade eu não tenho fé. Aliás, eu lembro agora de Tiago, que escreveu aquela carta, aquela epístola universal, lá no finzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse. E Tiago, olhando para aquele povo que dizia que estava salvo pela graça, estava salvo pela fé, mas vivia uma vida mundana, não realizava obras de misericórdia, não crucificavam a carne, que é o que nós precisamos fazer, e eles diziam: olha, nós somos salvos pela fé, pela graça. Aí Tiago dizia assim: olha, vocês vêm aí com a fé de vocês, sem obra nenhuma, que eu vou mostrar que eu tenho fé pelas minhas obras. Então, meus amados, as obras são uma evidência de que o homem é salvo. E para essas obras, eu gostaria de me reportar aqui ao fruto do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade. Contra estas coisas não há lei. Nós vemos aí muitas pessoas que se envolvem do nosso meio, e até muitos pastores que se envolvem na política e dizem que vão ajudar a igreja, que a igreja não precisa de ajuda de político nenhum, a igreja está guardada por Jesus Cristo. Ele nos prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E aí nós poderíamos analisar a grande parte desses políticos pelo fruto. Será que eles geram esse fruto? Amor, paz, bondade, mansidão, benignidade, temperança, longanimidade, o domínio próprio, o longo ânimo. Nós podemos avaliar o verdadeiro crente por esse fruto que eles produzem. E esse fruto que eles produzem é uma evidência de que eles receberam a salvação pela graça e de que a fé está nos seus corações e que eles foram libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, como diz a nossa lição.
Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar todos vocês. Quero dizer que nós amamos a Igreja de Jesus e por isso nós nos esforçamos por anunciar a verdade. Verdade essa que muitas vezes machucam muitos que andam na mentira. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.